perguntas. Isso aí, vamos então com um áudio aqui da Altina Antunes. Tá mandando pra gente. Boa tarde, Rádio Magnífica. Eu só quero saber sobre um papel da minha mãe, que eu passei a aposentadoria dela para me receber, porque ela não está em condições de receber mais, e está no processo e eu não tenho resultado. Depois vocês me falam o que eu posso fazer. Tá, ela fala um papel sobre a aposentadoria da mãe dela, dá a entender, bom, se a mãe dela estiver viva, eu não sei se a mãe não tem condições de sacar ou de receber, etc e tal, e ela tá aguardando isso. Aí, para saber o resultado do benefício, ela pode ou verificar se a situação está em análise no meu INSS, no canal digital, ou no 135, ou existem alguns casos que demora muito para vir essa resposta. O que ela pode fazer é fazer uma reclamação no site da ouvidoria para que venha a resposta de uma forma mais rápida. Não é para que o INSS conceda ou não conceda, mas sim que ele atue dentro do prazo, de um prazo menor, vamos dizer assim. Que aí o corregedor vai conversar com o funcionário do INSS e esse funcionário vai cumprir esse prazo de uma forma mais rápida. Mas isso é porque ela diz um papel, eu não sei qual é o papel. Pode ser, aqui eu estou deduzindo que está em andamento algum processo, algo de aposentadoria, que ela quer saber a situação. A situação para ela saber, três formas: 135, ou no meu INSS, ou se tiver em análise demorando há muito tempo para solucionar isso, uma reclamação na ouvidoria que se faz pelo próprio site ou através de advogado com mandado de segurança. Agora pode ser também o caso uma pensão por morte. Aí eu não sei exatamente o tipo de documentação que ela se refere. É importante que o pessoal que for mandar dúvida mande bem detalhado, fale do que se trata, se é aposentadoria, se é pensão, o que é o prazo, que tipo de papel que é, né? Que mande com mais detalhes para ter subsídios aí para conseguir esclarecer, né? Continuando com as perguntas. Vamos lá, temos aqui a Elaine do Graminha. Boa tarde, minha irmã deu entrada no auxílio doença pelo meu INSS em julho. Em julho foi aprovado, mas ela recebeu só o adiantamento em setembro. E agora ela marcou a perícia. Ela teve 2 AVCs, a partir de agora ela está passando na perícia, né? Ela consegue receber os meses atrasados? Vamos lá. Assim, ela vai passar na perícia. O que acontece? Nesse período da pandemia, como que funcionou? O INSS estava chama antecipação do auxílio doença. Bastava enviar um laudo, uma documentação online e o perito analisava sem fazer a perícia. O valor do benefício foi pago apenas no valor de um salário mínimo. E como que fica se as pessoas tinham direito a um benefício no valor maior? Esse valor maior aí vai ser estipulado na perícia. Depois que a pessoa passar na perícia, se realmente for constatada, aí paga essas diferenças e esses atrasados. Então, ela tem perícia marcada, aí a perícia vai confirmar se de fato ela tinha ou não aquela incapacidade, se vai continuar, e o recebimento de eventual diferença. Prosseguindo, a Eliane aqui também. Boa tarde, meu nome é Eliane. Gostaria de saber, sou autônoma, como faço para pagar o INSS e com quanto tempo de INSS pode-se ter um afastamento? Vamos lá. Para ela pagar como autônoma, ela tem que, para ela ter o afastamento, para ela ter direito de solicitar um auxílio doença ou eventual aposentadoria por invalidez, ela precisa ter pago pelo menos 1 ano. Se ela nunca pagou, ela tem que pagar por 1 ano, que é a carência exigida. Se ela parou de pagar, já tinha pago e parou de pagar, ela precisa pagar para readquirir essa qualidade de segurada pelo menos 6 meses. Então aí vai variar de se ela já contribuiu ou não. Mas partindo do pressuposto que ela nunca tenha pago nada na vida, ela teria que pagar pelo menos um ano. O interessante é ela pagar no código de contribuinte individual, do autônomo, e não do facultativo. Por quê? Porque o contribuinte individual é aquele que trabalha e o auxílio-doença é uma incapacidade para o trabalho. Acontece às vezes de a pessoa contribuir no código do facultativo. O facultativo é a pessoa que não está exercendo o trabalho, exemplo, dona de casa. E aí o INSS não concede
um eventual auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, já, porque eu tenho uma incompatibilidade. Se a pessoa está declarando para o INSS que ela não trabalha pagando um código facultativo, como ela vai estar incapaz para o trabalho? Então, no caso dela, ela é autônoma, ela vai fazer a inscrição do INSS como autônoma na profissão dela e começa a recolher, compra um carnezinho, aquele carnê laranja que vende em qualquer papelaria e paga a contribuição e a alíquota para o contribuinte individual. Engraçado que nem a lei reconhece dona de casa como, né, como serviço de casa como se fosse um trabalho, né? Que coisa, né? Assim, que eu vi pode assim, né? dizer assim, aquele que não está trabalhando legalmente por um registro, um estudante. Entendi, assim, aqui... Que não tem um vínculo empregatício, que não tem um registro na carteira formal, CLT, ou não é um prestador contratado como prestador de serviço. Na verdade, não cobre, por exemplo, nessa questão de um eventual afastamento, mas aí cobre em relação a outras questões, por assim dizer. Esse que seria o individual. Contribuinte individual é autônomo. Como assim? Eu não entendi a pergunta. No caso, a pessoa que paga nessa modalidade, ela tem um seguro só conforme as regras. Não, são alguns tipos de segurado. Tem o segurado contribuinte individual, que é o autônomo, tem o empregado, etc. e tal. Eles têm os mesmos direitos, tá? Via de regra. Tem alguns benefícios que são específico para alguns tipos de segurados, mas a maioria deles envolve todos. O que eu quis dizer é que no caso específico para a pessoa que vai pagar o carnê, ela vai pagar a mesma coisa, se ela pagar como facultativo, no código do facultativo, ou se ela pagar no código do autônomo. Só que no código do autônomo, ela tem direito ao eventual auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. No código do facultativo, como ela está dizendo para o INSS que ela não trabalha, o INSS muito comum, ele nega o benefício por conta de estar recolhendo no código errado, vamos dizer assim. E é só a diferença de código e paga a mesma coisa. Paga a mesma coisa, é o mesmo valor. É que as pessoas não Sutilezas, sabem, assim, né? Aí elas pagam qualquer código com o mesmo valor e isso implica em ter ou não ter o direito. Nossa, olha só como é complexo. Eu já vi o tamanho do livro dela ali. É um livro que não dá nem para carregar com as duas mãos, de tão pesado, né? De tanta coisa, para ver como a lei é complexa e quantos detalhes a gente não sabe, né? Continuando, se o pessoal mandar por escrito é melhor, né? Isso aí. A Bernadette, ela mandou a dúvida dela, só que mandou no Gente de Fé. Então, agora eu fui ver a mensagem aqui. Por favor, o que tenho que fazer? Tem alguns dias concomitante registrado em minha carteira, pois comecei em fevereiro e o serviço anterior deu baixa somente em março na minha carteira. O que eu posso fazer? Tá. Na verdade, quando se refere a período, a vínculo concomitante, a pessoa trabalhou 2 lugares ao mesmo tempo. Isso não vai aumentar o tempo a mais. Um exemplo, a pessoa trabalhou em 2 empregos no mesmo ano, continua considerando 1 ano. Tem implicação, tem diferença na aposentadoria? Tem. Isso influencia no cálculo da aposentadoria. No cálculo da aposentadoria, antigamente se pegava uma parte da atividade principal e um valor, um percentual da atividade secundária. Mas hoje em dia já tem posicionamento, inclusive judicial, falando que é para somar a contribuição dos 2 empregos para colocar aquilo no mês e nos valores para a renda, para a aposentadoria. Então, em relação ao tempo, se aquilo estiver constando no INSS, ela não precisa fazer nada, ele vai ser considerado como tempo. E o que ela vai ter a mais é um acréscimo, um valor um pouco maior nesse período em que ela trabalhou em 2 empregos. Isso aí, chegou um áudio aqui também do Adilson. Vamos ouvir o que ele está falando. Bom, estou aposentado já faz 1 ano, tá? E não recebi os atrasados. Tem algum prazo? Até porque me disseram que os atrasados é precatório, então o governo paga quando quer. Isso é verdade ou é fake? Vamos dizer assim, né? Tá, vamos lá. Se for acima de 60 salários mínimos, vai sair realmente por precatório. Como que funciona o precatório? O precatório, ele é pago no exercício financeiro seguinte ao ano em que ele é incluído na justiça. Vou
aproximar para o senhor ter uma ideia, em torno de mais ou menos 1 ano e meio, tá? Mas isso, como que o senhor faz para o senhor saber, para o senhor poder contar a data em que vai ser pago o precatório? Isso, de fato, depende do processo judicial. É a data em que é incluída na requisição, né, do precatório, se for um valor mais alto, ou uma requisição de pequeno valor, se for um valor menor, no tribunal. O presidente do tribunal expede um ofício autorizando a inclusão, no caso específico que o senhor falou, do precatório. E a partir dali vai começar a entrar na fila do próximo exercício financeiro seguinte. Nossa, burocracia pouca, né? É que a pessoa, por exemplo, às vezes tem uma decisão, já terminou o processo. Não é que o fato de já ter tido aquela decisão que já está começando a valer a data dos atrasados. Para valer a data, para se começar a contar a data do pagamento dos atrasados, primeiro tem que fazer esse pedido para o tribunal, para que inclua no pagamento do valor a vir a ser recebido. Dessa data que se começa a contar. Então, primeiro, antes disso, vai ter a sentença, se depois teve recurso, vai ter o acórdão, etc. e tal, o processo vai desenrolar. Depois que o processo acabou, aí sim vai ter o pedido, e dessa data do pedido começa a correr o prazo. Então, para falar para ele um prazo específico, teria que analisar o processo, mas se eu for generalizar, para ele ter uma ideia, se for precatório, como ele está falando, aproximadamente vai ser em torno de 1 a 2 anos, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Atrasados necessariamente tem essa questão do precatório ou não necessariamente? Que ele falou que faz 1 ano, né? Isso, tem. Todo pedido, na verdade, quer seja no INSS, via de regra, que podem ter alguma exceção, mas a maioria dos casos, tanto no INSS como na Justiça, a partir do momento que a pessoa deu a entrada ou que o INSS negou, e eu vou pegar um exemplo aqui administrativo, vou fazer 2 exemplos, administrativo e judicial. Deu a entrada numa aposentadoria hoje, administrativamente, INSS fez o pedido no dia que eu estou falando, só que essa aposentadoria foi concedida daqui 3, 4 meses. O INSS vai conceder a aposentadoria e vai pagar os atrasados desde o dia do pedido, que a gente fala a data da entrada do requerimento administrativo. E da mesma forma na Justiça. Daí na Justiça, se um processo durar 2 anos, 3 anos, nesse período que durou o processo, se a pessoa vier a ganhar, ela tem direito de receber esses atrasados. E, na verdade, os atrasados se contam, normalmente, não é nem só do período do processo, desde o período que o INSS... que deu a entrada no pedido que teve a negativa do INSS. Então, por exemplo, se for antes, ela vai receber mais atrasados ainda. Não só do período da ação, mas sim do período em que ela pediu ao INSS, deu entrada no requerimento do INSS e o INSS não concedeu. E que fez gerar a ação judicial. Então, sim, tem a causa, o objeto da ação em si, se vai ser julgado procedente ou não, se vai conceder ou não, e quando ganha também os atrasados. Entendi. Só que isso não sai na hora, como eu acho que é a dúvida dele. Ele passa primeiro a receber o benefício, a aposentadoria, a pensão, não sei qual é o benefício, e depois de um tempo, pelo fórum, né, no caso específico da pessoa que fez a pergunta, aí ele recebe os atrasados. Ok. Tem um intervalinho para fazer agora? Sim, vamos lá. Agora, 12h37, a gente volta daqui a pouquinho com as